O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Meu Doutor. Que prazer estar com vocês nesse domingo. Hoje não teremos um médico, não. Hoje é um odontólogo, um dentista, o Dr. Luciano Gebrim, que estará conosco para falar de um tema bem interessante. Terceira dentição, já ouviu falar nela? Quando a ciência devolve o seu sorriso. Dr. Luciano, muito bem-vindo. Prazer, privilégio tê-lo aqui. Prazer é meu. Tema legal, vamos sentar aí. Só destacando aqui, o Dr. Luciano Gebrim é um especialista, mestre e doutor em implantodontia, pós-doutorado em biomateriais na regeneração óssea, professor titular de implantes e biomateriais na Uniceplac aqui no DF e diretor do Instituto Luciano Gebrim. UFA, experiência dente de sobra. Tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de poder contribuir com informação sobre saúde, e o seu público é um público especial que está sempre aí participando, aprendendo um pouco, e é esse o nosso intuito, é trazer informação. Eu brinquei com o senhor, né? Destaquei que como a medicina avançou na última década, mas a odontologia também, né? Senão não estaríamos aqui para falar justamente da tal da terceira dentição. Houve um avanço significativo, principalmente na última década, né? Onde nós podemos hoje trabalhar com célula-tronco, podemos trabalhar com proteína morfogenética, que é um componente que estimula a diferenciação celular e o crescimento ósseo. Então a gente hoje consegue realmente uma reabilitação mais segura e com um volume ósseo mais interessante, que é o que é essencial para a terceira dentição. É interessante porque, eu vou até brincar com o senhor agora, né? Hoje realmente é possível fazer um dente nascer de novo? Literalmente? Pergunta muito interessante, porque nós temos que primeiro classificar essa terceira dentição como natural e artificial. Porque nós temos a dentição decídua, que é a de leite da criança, depois nós temos a permanente, que nós deveríamos realmente cuidá-la para que nós não tenhamos depois que passar para essa terceira dentição. Bom, mas se eu tenho que passar para a terceira dentição, o que eu tenho hoje é duas possibilidades. Essa da terceira dentição natural, que é um pouco mais difícil, mas nós temos estudos e está em fase laboratorial clínica. O que é isso? Nós já conseguimos, a nível de laboratório e de clínica, fazer o gérmeo dentário. Quem está na frente dessas pesquisas, à frente dessas pesquisas, é a Universidade de Kyoto, no Japão. Então, eles já conseguem, então, desenvolver o germe dentário e inserir em animais o germe dentário. Então, isso é um avanço muito grande. E aí o dente nasce de novo? Justamente. Então, nós estamos trabalhando... Independentemente da idade? Independentemente da idade. Então, o trabalho ainda é em fase de estudo, é um trabalho científico. Você está trabalhando em produzir o germe. Eu vou tentar explicar, resumidamente, a dificuldade que nós temos na odontologia de produzir o dente. Quando eu falo numa reabilitação que vou fazer um tecido muscular, então eu vou pegar uma célula-tronco e vou regenerar um músculo, então eu vou regenerar um tecido. Quando eu falo de fazer um dente, regenerar um dente, eu vou ter que trabalhar na regeneração de um órgão, que é formado por 4 tecidos. Então é muito mais complexo. O dente, numa explicação simples, para ficar fácil de entender, ele é gerado num saco embrionário como se fosse uma criança, um bebê. Então por isso que é tão difícil. Eu preciso então fazer com que essas células desenvolvam em conjunto para formar 4 tecidos básicos, que é esmalte, cimento, polpa e nervo. Então eu vou ter... Complexo demais. É muito complexo. Eu tenho que fazer uma formação de esmalte, dentina, polpa e cimento. São esses 4 elementos, são 4 tecidos que eu tenho que desenvolver. É complicado. Muito. Mas nós estamos a passos, digamos, responsáveis e cautelosos. Estamos chegando lá. Eu acho que nós já estamos numa fase interessante. Bom, mas e a terceira dentição artificial? Essa hoje já é de domínio dos cirurgiões no mundo todo, inclusive no Brasil, e nós temos ela dentro da clínica. Essa nós conseguimos hoje devolver
uma precisão aí muito próxima da natural de quase 90%. Quando o senhor destaca, e o senhor frisou muito isso, estamos com ela dentro da clínica, é na rotina, né? Ela já saiu da área da pesquisa, ela saiu dos campi das universidades. Já, hoje nós temos condição em um consultório, dentro de um consultório, de reabilitar um paciente, dentro, ou seja, que não tem mais nenhum dente, e trazer para uma reabilitação semelhante à dentição permanente, com todos os dentes, função estética. Nós estamos falando de implantes. De implante dentário. Cresceu muito, né, doutor Luciano? Cresceu muito. Mudou muito também, né, a forma de se fazer implante, o material melhorou. Hoje não é só titânio, antes nós fazíamos implante só com um titânio chamado liso. Hoje nós temos diversos tipos de biomateriais, inclusive a zircônia, que é o implante da cor do dente. O implante, na verdade, não é o dente, a coroa, o que aparece. O implante é a raiz. Então, para que nós possamos reconstruir o sorriso, como você me perguntou no início do programa, eu preciso dessa raiz para ela suportar um dente. Então, hoje nós temos condição de devolver função estética muito semelhante ao dente natural. Vai ao encontro, gente. Esse tema é muito apaixonante e relevante até socialmente, porque nós estamos destacando você conseguir ir ao encontro da autoestima, resgatar a autoestima. Você imagina uma pessoa que tem vergonha de sorrir. E não é só isso, é autoestima, saúde, porque você não mastigar e engolir um alimento inteiro, você interfere em todo o metabolismo. Então, aquele bolo alimentar que era para iniciar a digestão na boca, você acaba engolindo inteiro, ele vai fermentar no estômago, ao invés de iniciar um processo digestório, e vai começar a causar um problema de saúde para o paciente. Então, além da estética, do sorriso, né, do bem-estar, do hálito do paciente restabelecido é diferente, eu devolvo a função, que é o mais importante. Deixa eu aproveitar esse gancho que o senhor nos dá, interfere até no hálito. Interfere. Por quê? Porque quando você não tem saúde oral, você tem esse comprometimento do estômago que eu estou falando, numa linguagem mais simples. Eu começo a ter uma halitose estomacal. Se eu não tenho saúde na boca, saúde bucal, eu tenho infecção, uma inflamação, eu vou ter uma halitose por doença periodontal. É aquela que você conversa com a pessoa e fica torcendo para que essa pessoa afaste você, porque você não suporta. Então nós temos... E a pessoa às vezes não nota, né? Não nota. E o dentista... Mais cruel. E é verdade que até muitos profissionais têm vergonha de falar, olha, precisamos cuidar disso. Agora, doutor Luciano, vamos falar um pouquinho também de algo que é relevante, que ouvimos muito, né? Você não tem osso suficiente para colocar um implante. Isso é mito ou realidade? Por quê? Vamos tentar entender que a nossa boca, né, ela vai ter o osso maxilar, que é o osso que segura os dentes, suporta os dentes. Quando eu perco os dentes, o nosso organismo entende que aquele osso não tem mais função, não precisa mais existir. Então ele passa por um processo de reabsorção. Então ele vai se autodestruindo, entre aspas. E essa pessoa, ao longo do tempo, vai perder todo esse osso. E aí não tem como colocar implante, porque o implante, ele precisa de ser colocado em um osso. O implante, de uma linguagem muito simples, é um parafuso. Então eu preciso de uma parede para parafusar. Senão aqui eu não preciso, fixa, né? não fixa. Então se eu perdi o osso, como é que eu vou colocar o implante? Essa é a grande dificuldade da terceira dentição. Então, nas últimas décadas, nós conseguimos regenerar, reconstruir esse tecido ósseo para poder colocar o implante. De que forma, por exemplo? Nós temos diversas maneiras. As mais conhecidas são os enxertos ósseos, onde nós podemos remover um enxerto de uma área doadora da boca, de uma crista ilíaca, da calota craniana. Você pode até pegar dessas regiões para implantar na boca? São regiões doadoras. E se você tem uma perda muito grande, você precisa usar uma área que tem uma fartura óssea muito grande. Então, por exemplo, calota craniana é excelente, osso de boa qualidade para reconstruir. Mas são cirurgias maiores. Para evitar isso, a ciência começou a desenvolver trabalhos com células-tronco, com proteína morfogenética, que atua em cima das células indiferenciadas. Então, se eu tenho um defeito ósseo,
se eu posso colocar um biomaterial e enriquecer esse biomaterial com essa BMP que eu estou tentando explicar, que é uma proteína que vai induzir as células indiferenciadas se diferenciarem em células formadoras de osso, então esse osso vai crescer nessa região, sem eu precisar de tirar pedaços da cabeça ou da crista ilíaca, por exemplo, como eu falei. Então hoje nós já trabalhamos com isso, é uma realidade no Brasil, tem proteína morfogenética já sintetizada, por exemplo, a BMP2, que é essa que vai induzir a diferenciação celular, que pode ser comprada e colocada para poder enriquecer esse enxerto e fazer com que essa formação seja de melhor qualidade. Esses novos tratamentos, eles beneficiam diretamente mais quem está com a idade avançada, por exemplo, teoricamente tem uma maior perda óssea? Essa pergunta é muito importante e relevante porque quando você trata um paciente que perdeu todos os dentes e ainda tem um resíduo ósseo, é mais fácil você reabilitar esse paciente porque você não tem dente como referência do que um paciente que perdeu 3, 4 elementos e tem um defeito que você tem que sanar e ficar igual ao dente que ele tem. Então, assim, eu posso utilizar tanto a célula-tronco para uma reabilitação, a BMP, de um edêntero total, como para quem perdeu um elemento. Se você pega uma moça que perdeu o elemento anterior, incisivo central, e aquilo interfere na estética dela e você tem que regenerar, às vezes é mais difícil porque é mais minucioso. Então, Luciano, vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo, na volta nós vamos tentar, de maneira didática, como até aqui, explorar maiores avanços tecnológicos na área da odontologia, da implantodologia. Com o Dr. Luciano, que mestre aqui nessa área, daqui a pouquinho a gente volta. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. Trembão! O melhor raia do DF tá de volta, só. Chegou o Sesc Tradições Juninas 2026. Tem música boa, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Então vem curtir com a família e com os amigos nas unidades Sesc. Vai ser bom demais da conta, só. Sesc Tradições Juninas. A gente espera você aqui. Saiba mais em sescdf.com.br. Realização Sesc. O programa Meu Doutor é um oferecimento SESC. De volta com o Dr. Luciano. Dr. Luciano, vamos explorar um pouquinho mais essa cirurgia sem cortes, como elas funcionam, em quais casos elas podem ser realmente utilizadas. A cirurgia tipo flapless, né, ou sem corte, sem retalho, ela é uma cirurgia muito interessante porque eu diminuo o trauma cirúrgico do meu paciente. Então esse é o principal fator. Então um paciente de 70, 80 anos de idade, por exemplo, cardiopata ou com qualquer doença, ele tem um risco cirúrgico aumentado. Se eu posso, ao invés de fazer uma incisão, debridar o tecido, ou seja, descolar o tecido, fazer um corte grande, instalar os implantes sem realizar esse corte, o paciente vai ter um pós-operatório muito melhor. Eu diminuo o risco cirúrgico e ganho em pós-operatório. A recuperação é até mais rápida. Não tem nem comparação. A gente brinca e compara, a grosso modo, com uma cirurgia abdominal aberta e uma de laparoscopia, que você faz os furinhos. Pouco tempo, você está bem. Então, na boca, a gente consegue fazer isso na implantodontia. Então, a gente vai fazer através de uma tomografia computadorizada. Hoje a tecnologia está muito a favor do dentista. Faz o planejamento, escolhe os pontos e aonde você vai instalar o implante. Você apenas faz a remoção do lugar da passagem do implante com um punch. Punch é um bisturi circular que faz só um cortezinho. Ali você fura e coloca um cortezinho mesmo? É menos sangramento. Sangramento quase que zero, porque você pode fazer uma hemostasia local. Então, assim, é uma cirurgia limpa. O paciente termina, se ele não for avisado que foi feita cirurgia, ele só vai saber quando passa anestesia, que por dentro vai estar operado, ele vai estar com os implantes instalados. Mas não tem comparação para uma pessoa da terceira idade, né? Se você pode usar essa técnica. Além desse público que o senhor já destacou, né? O quão precioso esse processo pode ser em termos de
menos trauma, mais rapidez e agilidade na recuperação. Além dos pacientes ditos mais idosos, tem outros públicos em outras faixas etárias que também podem se beneficiar dessa técnica? Não, mesmo o paciente mais jovem, quando você vai fazer um elemento, uma coisa que é muito importante acrescentar, Estevão, é que o paciente, se ele perde o dente, o quanto antes ele repõe, melhor vai ser, porque a perda óssea é muito rápida. Então, se eu faço uma cirurgia atraumática como essa, numa pessoa que perdeu um elemento, eu preservo aquele tecido, diminuo essa reabsorção, porque quando você descola, quando você abre o tecido, o osso reabsorve, porque ele perde nutrição. Então sempre tem uma perda. Se eu não descolo, o que acontece? A vascularização vai ser mantida e quase não tenho perda. Então, mesmo numa pessoa jovem, é muito melhor. Se possível, não tem comparação. Nós estamos falando na terceira dentição, mas é fascinante esse tema porque abre espaço para muita coisa. Para muitas coisas, né? Por exemplo, vamos falar também do implante. O senhor falou há pouco em situação traumática. A pessoa cai, acidente automobilístico, é passiva também de implante, né? Perde o dente, não perde? Claro. Não é só o envelhecimento que vai provocar a perda dentária. E a perda traumática, foi bom você colocar isso, porque é o seguinte, a perda traumática, ela permite que você tire aquele dente e coloque o implante imediatamente. É mesmo? E aí você praticamente, não vou falar que zero, porque pode ter um pouquinho de perda óssea, porque osso que é tudo para implantodontia. Se eu perco osso, eu perco estética, eu perco gengiva, porque ele vai sustentar. Então, no momento que você tem um acidente, se você perder o dente, se você consegue implantar imediatamente, você praticamente mantém um arcabouço ósseo semelhante ao do dente natural. Então, fica muito parecido com o dente natural. Então, esteticamente Esteticamente, você consegue um resultado muito próximo do dente. Não tem? Tem aquela fase também, aproveitando os acidentes. Gente, acontece muito acidente em casa, viu? Muito. E principalmente com crianças. A criança já passou daquela fase da dentição de leite. E aí, quando é a dentição de leite, é mais fácil, teoricamente. Tem a esperança do dente permanente. Sua filha, seu filho está andando de patins de skate, cai, já passou dessa fase. O implante também pode ser feito para criança? Não. O implante para criança ele é tratado de uma forma diferente. Ele é tratado de uma forma provisória. Porque como está tendo desenvolvimento ósseo, se você coloca um implante, o implante ele cria como se fosse uma anquilose na região. O osso para de desenvolver ali, ele trava o crescimento. Então, o termo é anquilose? Anquilose óssea. Porque ele fica ligado ao osso, diretamente ao osso, diferente do dente. Uma explicação simples que eu acho que toda a população que está ouvindo vai gostar de ouvir. Quando você faz uma reabilitação, uma terceira dentição artificial, hoje eu consigo fazer ela muito próxima da natural. Você vai ver, poxa, está igual. Até na coloração. Tudo. Muitas vezes fica até melhor, dependendo do que a pessoa tinha antes. Mas o que é diferente? Qual que é a grande vantagem dessa natural que fica a gente querendo chegar nela? Tem uma coisa que chama propriocepção. O que é isso? É o ato de você morder e sentir diferente. Quando você tem o dente natural, o dente é ligado ao osso por uma coisa que chama ligamento periodontal, um músculozinho. Então você tem uma sensibilidade muito grande. Quando eu mordo, eu consigo saber posição, dor, pressão. Né? No implante, ela diminui, porque o implante é um parafuso de titânio ligado diretamente ao osso. Por isso que a gente usa esse termo anquilose óssea, né? E o que acontece? É uma união estável do osso com titânio. Eu não tenho a mesma propriocepção, porque eu não tenho essas terminações nervosas para levar essa informação para o cérebro. Então ela é passada via articulação. O próprio movimento do abrir, fechar. É menor, entendeu? Então assim, eu não tenho... É esse o diferencial. Que coisa, hein, doutor Luciano? Mas a estética e a função, hoje a gente consegue algo muito próximo do dente. Vamos continuar nessa fase, ou nesse campo da estética, porque muita gente não sabe, mas o dentista hoje também atua na estética facial, né? Até onde vai esse trabalho, doutor Luciano? Pois é, rapaz, isso tem mudado a cada ano, né? Então nós começamos dentro da odontologia, trabalhando com a reabilitação oral, que consegue e muda muito o paciente, você levanta o nariz, tudo só colocando osso e dente, mas a exigência do paciente vai crescendo. Então nós começamos, né, a odontologia há alguns anos entrou com a
chama HOF, harmonização orofacial. Já é uma especialidade Já é uma especialidade, reconhecida? já é uma especialidade reconhecida. Então você já vai fazer os preenchimentos com ácido hialurônico, usar o botox para corrigir. Então isso já é uma verdade. E agora, em março de 2026, nós estamos com uma nova especialidade na odontologia, que é a especialidade que está causando uma polêmica. Por quê? Porque ela vai trabalhar com nariz, rinoplastia, vai trabalhar com pálpebra, vai trabalhar com a parte de pescoço. Então, é uma nova especialidade. Mas aí e os médicos? Pois é. Cirurgiões plásticos? Começa uma briga por espaço hoje, na verdade é isso, né? É uma especialidade nova, estética orofacial, que é o nome dessa especialidade, e já é especialidade. Mas é importante falar uma coisa, Estevão. Essa especialidade, ela foi liberada agora em 2026. É uma especialidade que requer um curso de 3.000 horas. Vamos colocar isso aí distribuído em 3 anos. Então, para que o cirurgião dentista atue de uma maneira interessante, ele tem que ter sido participar de um curso aí de especialização. Interessante, né? E responsável, né? Responsável. Não dá para você fazer uma intervenção desse nível com um clínico geral. Então, nós estamos habilitados desde que o cirurgião faça o curso. Então, é uma especialidade e eu acredito que nós vamos ter bom resultado com esse tratamento, porque nós trabalhamos nisso desde a bucomaxila. São profissões que vão se readequando à própria sociedade, né? Aos próprios avanços da sociedade. Né? Com certeza. É a exigência da sociedade. Integrativa, colaborativa, parceria, eu não vejo muitos problemas. Né? Não, na verdade, eu tenho um colega, a gente não pode ficar citando o nome, mas que trabalha com plástico. A equipe dele tem todo um conjunto médico e dentista trabalhando junto. E o resultado é excelente. Então, se respeitar do espaço de cada um é melhor. De certa forma, o senhor já entra na seara da relação entre a saúde da boca, a estrutura dos dentes e a aparência do rosto como um todo. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Porque esse osso alveolar, ele que vai te dar essa expressão de jovialidade. Quando você perde isso, você envelhece. O que acontece no dia a dia das pessoas? Você olha que perdeu os dentes, você vai ver, ela tem o nariz adunco, o nariz caiu, a boca murchou. Como o osso da maxila, ele reabsorve mais rápido do que o da mandíbula, ele afina e o da mandíbula baixa, o que faz? Ela vai ter... Projeta, né? Projeta, aumenta, então ela vai ter aquele queixo para frente. Então você envelhece muito. Então a partir do momento que você restabelece esse osso ou com prótese ou com reconstrução óssea, você rejuvenesce a pessoa. E nós, quando fazíamos isso, faltava alguma coisa. E o que faltava? Faltava um botox para corrigir um defeitinho, faltava um preenchimento com ácido, porque a prótese muitas vezes tinha um limite de defeito ósseo. Então essas especialidades, elas vieram para complementar. E é isso que nós temos de avanço hoje. Essa palavra citada pelo Dr. Luciano é muito importante. Complementar. Eu insisto, atuar em parceria com responsabilidade. Para encerrar, o senhor é muito experiente também na área do magistério, como professor. Como é que está o ensino da odontologia hoje, hein? Está preocupante? Como é que está isso? É uma pergunta até difícil de responder. Eu estou há 20 e tantos anos, né? Trabalhei na pós-graduação, coordenei muito tempo. Na graduação, sou professor titular há quase 30 anos. E o que eu vi nesse tempo? O que mudou? Nós temos um número crescente de faculdade. Isso você deve ter visto na medicina. Sim. Recentemente, eles tentando fazer uma prova para poder selecionar melhor nossos médicos. A odontologia já está trabalhando com isso. Nós temos um exame não obrigatório que o conselho faz para o dentista receber apenas um título. Ah, você conseguiu. Mas não é obrigatório, então é difícil de você exigir alguma coisa. Então nós temos hoje quase 600 faculdades no Brasil. Não tem nenhum país no mundo que tem isso. Então isso faz com que eu tenha tanto faculdades excelentes, mas também temos ruim. Nós ganhamos esse ano com a USP, novamente, né, a melhor faculdade de odonto, foi eleita do mundo. Do mundo. Isso é fantástico. Nossa. Mas nós temos, infelizmente, faculdade que não tem clínica.
que vira e mexe vocês vão escutar, estão sendo caçadas, estão sendo fechadas. Então esse é o problema do Brasil. É o desafio. É o desafio, né? Nós temos um crescente. Dentro desse crescente, dificulta um pouco você, né? E precisa de ter essa prova Mais da qualidade, medicina mais na odontologia. controle. Onde encontramos o senhor, para encerrar? Eu estou aqui no setor de Rádio e Televisão Sul, no Instituto Luciano Gebrim e na Uniceplac, na cadeira de implantodontia. Muito obrigado, parabéns, sucesso. Obrigado é isso, pessoal. pela oportunidade. Odontologia na Veia. A gente volta semana que vem com mais uma edição do Meu Doutor. Até lá. Tchau, tchau. O programa Meu Doutor é um oferecimento Sesc. Ô, trem bom! O melhor raio do DF tá de volta, só. Chegou o Sesc Tradições Juninas 2026. Tem música boa, comidas típicas, brincadeiras e muito mais. Então vem curtir com a família e com os amigos nas unidades Sesc. Vai ser bom demais da conta, só. Sesc Tradições Juninas. A gente espera você aqui. Saiba mais em sescdf.com.br. Realização Sesc.